Gravar aqui e a gente vai depois disponibiliza. Vamos então, deixa eu dar uma boa tarde para Gabriel, para Ivanise, Viviane, para apresentar vocês, né? Gabriel e Ivanise são professores do nosso curso de pós em Patrimônio Cultural e Memória. A Viviane acabou de concluir um mestrado, né? Todos nós na Belas Artes. Mas além da pesquisa dela no mestrado, ela também tem um envolvimento com a Belas Artes por conta de um acervo que a Belas Artes detém, que é do bisavô dela. É isso, né? O Cirilo Agostini. E, bom, a gente está nessa tarde de 7 de setembro, chuvosa aqui em São Paulo, pelo menos, eh, e a ideia, assim, tem dois propósitos nessa conversa nossa aqui. Por um lado, é, na, no nosso curso de pós-graduação, a gente tem tentado, né, na medida do possível, promover encontros como esses daqui, para discutir questões que envolvem, né, a temática do patrimônio e memória, né, os temas do curso, e achei que hoje era um dia especialmente é, importante de ser discutido, né? Assim, a gente está em 2022, é um ano em que a gente hoje, né, tem no calendário oficial, a gente está comemorando então os 200 anos da Declaração de Independência, né, do Brasil, mas também esse ano todo, né, é um ano de relembrar a Semana de Arte Moderna de 1922. Então a gente tem aí 1822, 1922, 2022, é, tudo isso, né, para a gente tentar elaborar um pouquinho aqui os significados, né, as rupturas e permanências, enfim, tensões, diálogos em torno dessas datas, né. Além disso, o nosso programa de mestrado está promovendo na Belas Artes a partir de hoje, de agora exatamente, né? Esse é um evento inicial, mas que vai começar oficialmente na semana que vem, a partir de segunda-feira, se prolongar por 2 semanas e mais algumas coisinhas para depois ainda, que são diversas aulas abertas, palestras né, com algumas pessoas convidadas, algumas atividades online ou presenciais lá no campus da Belas Artes. Na verdade, nos diversos campi da Belas Artes, né, porque tem coisas previstas na Vila Mariana, no Paraíso, Cidade Jardim, até no campus de Votorantim, tem algumas coisas promovidas lá também. E esse ciclo, né, de eventos a gente está chamando de simpósio 22 por 22, né? Então, é especialmente a semana de 22 em debate, mas principalmente tentar pensar um pouco as reverberações, né, e as releituras que esse marco, vamos dizer assim, da história da arte brasileira tem recebido, né, em anos recentes. Então, a partir da próxima segunda-feira, a gente vai ter, né, uma série de coisas acontecendo, e essa semana ainda, a nossa expectativa é de já ter pronta para divulgação toda a programação. Então, para quem assistir a gravação desse vídeo depois, para vocês, né, que participando dessa roda de conversa desde já, fiquem, obviamente, convidados, né, e aí a gente vai, né, divulgar aí os links para o que for online, as salas, né, lá na Belas Artes, vai ter bastante coisa acontecendo no auditório, né, e culminando então no dia 23, 24, né, de setembro,
que são as comemorações dos 97 anos da Belas Artes, né? É, e aí prolonga algumas coisinhas um pouco para além também, tá? Então, essa é a nossa programação e é a agenda assim, que a gente tem para atender também no dia de hoje. Então, é, opa, recebendo aqui também a professora Daisy, muito bem-vinda. Eu vou passar a palavra rapidinho para vocês. Eu nem vou colocar uma pergunta né, direcionada, mas para que vocês, enfim, façam também suas apresentações e já podemos colocar questões aqui, a gente já vai conversando. A ideia de hoje, né, como eu tenho falado, uma grande mesa redonda, se a gente pode chamar assim, né, em torno dessas questões que eu coloquei aqui, mas na verdade, com o resto todo livre, assim, né? Então, não, a ideia não é que ninguém tenha preparado uma apresentação para fazer aqui, mas que a gente fale a partir das nossas perspectivas, das nossas pesquisas, etc., o que essas efemérides aqui representam, o que elas dizem para a gente ainda hoje. Então, sem me estender demais, desejo então uma boa tarde para vocês, bem-vindos e bem-vindas, e, por favor, fiquem à vontade. Fazemos uma rodada de apresentação e depois a gente fala, ou o que que você acha, Marcos? Pode ser sim. Alguém quer começar? Quem quiser, fiquem à vontade. Ah, Bom, meu nome é Gabriel, trabalho com patrimônio já há alguns anos, tenho o prazer de colaborar com esse curso de pós-graduação em Patrimônio e Memória. Trouxe algumas reflexões, mas eu acho que a gente pode fazer uma rodada de apresentação, depois eu comento. uhum. Bom, eu sou Ivanise Loturco, arquiteta também, e fiz doutorado, mestrado e doutorado justamente nessa área de patrimônio, né, e restauro. Então, que eu tenho o curso de restauro também de telas, e que eu fiz há um tempo atrás. Felizmente, não estou trabalhando com isso, mas também dou aula na pós-graduação, na disciplina patrimônio cultural, né? E eu gostaria mesmo de conhecer melhor vocês. Prazer. Vou eu aqui agora. Sou Deise Perelmutter, sou historiadora, socióloga, trabalho com história oral, com processo de produção de subjetividade, construção de memória social há muitos anos. Tenho uma trajetória como pesquisadora, como historiadora pública, trabalho para diferentes instituições como consultora autônoma. E estou iniciando, além de professora no curso da Faculdade de Belas Artes, eu iniciei no ano passado, dando a matéria História Oral e Memória. Eu estou iniciando um projeto de pós-doutoramento na EASH sobre memórias de artistas com perspectiva decolonial. Vamos lá. Não sei se a Viviane quer falar também, ou você vai ficar com uma audiência hoje, como que você prefere? Eu vou ficar como audiência, mas só me apresentar, né? Estamos aqui em cinco, então eu sou economista, acabei de defender o mestrado em arquitetura e urbanismo na Belas Artes, e vou ficar me deliciando aqui com a aula sobre patrimônio cultural. Eu tenho uma pesquisa acadêmica, né, sobre 22 também, então, enfim, eu vou aqui aproveitar a palestra de vocês. E a roda de conversa, né?
Maravilha. Bom, então, só para não deixar de me apresentar também, né, eu sou Marcos Virgílio, arquiteto urbanista também, venho trabalhando há alguns anos, né, paralelo à atividade docente, né, acadêmica, também como consultor em projetos socioambientais, né, avaliação de impacto e eh, diagnóstico na área de patrimônio cultural também, né? E na academia, minha pesquisa toda é em torno né, da história social e memória da urbanização. Então, aqui na Belas Artes, além das aulas na graduação, no curso de Arquitetura e Urbanismo, tenho esse envolvimento aí com o mestrado e com esse curso de pós-graduação Lato Sensu, né, que a gente está conversando aqui. Então, é isso, né? Cumpridas as apresentações, eu posso, então, passar a palavra para vocês. Eu vou deixar, então, né, o Gabriel começar. Você já falou que tinha trazido algumas questões, acho que a gente pode até ter início por você e vamos começando o bate-bola por aí. Eu fiquei pensando, você fez esse convite para a gente conversar hoje, nessa data simbólica e tão tragicômica, dados os vários episódios constrangedores que a gente teve que assistir hoje. Enfim, fiquei pensando nisso, eu fiquei com vontade de retomar um texto que é clássico para a gente, retomar um texto clássico para o campo do patrimônio, que e sem também muito a pretensão da gente se aprofundar nisso, mas só eu fiquei pensando nessa data e no que ela representa em todos esses acontecimentos tragicômicos. E me lembrei, enfim, de um texto clássico que é o texto sobre os lugares de memória do Pierre Nora, um texto que a gente sempre visita, revisita, ainda que seja um texto muito citado e pouco lido. Eventualmente ele é retomado de uma maneira um pouco problemática. Mas fiquei lembrando daquela provocação que ele faz no texto, de que ele está discutindo os lugares de memória franceses, e ele sugere, enfim, faz uma sugestão que de um ponto de vista antropológico talvez seja um pouco problemática ou questionável, mas ele sugere que a sociedade francesa ela passou por uma virada historiográfica. E ele sugere que o francês médio, a francesa média, enfim, o cidadão francês médio, ele já tem uma percepção sobre seus símbolos nacionais, sobre os elementos de identidade nacional, que passa por uma deconstrução desses símbolos. Então, o francês médio, a francesa média, eles olham para a Marselhesa, para o Dia da Bastilha, para a bandeira tricolor, enfim, olham para todos esses símbolos nacionais e ainda que estejam inseridos num universo em que a identidade nacional francesa é construída pelos símbolos da República, eles olham para esses símbolos já tendo passado por uma reflexão de ordem historiográfica, tendo identificado os elementos ideológicos desses símbolos. Então, ele sugere que a sociedade francesa, de um modo geral, já tem um olhar não ingênuo para essas coisas. E ele sugere que isso é uma sociedade que passou por esse estágio, por essa virada historiográfica, mas que, no entanto, é uma sociedade que tem nostalgia da memória. É uma sociedade que, apesar de olhar para esses símbolos de uma maneira não ingênua, ela sente saudade de toda a celebração, de toda a liturgia, de todos os rituais associados à memória, e, portanto, é uma sociedade que vai precisar construir ou eleger alguns lugares para que essa memória seja sediada. E aí ele cria essa noção de lugar de memória, que é uma noção que não é propriamente física, espacial, embora ela possa incluir elementos arquitetônicos, monumentos, mas ele chama de lugar de memória. O lugar de memória vai ser, por exemplo, a Marselhesa ou o Dia da Bastilha, enfim. São esses lugares em que uma sociedade que já não vive a memória no cotidiano, ela elege esses lugares, esses pontos, essas coisas pontuais para poder exercer essa nostalgia de construir esse ritual da memória. De um ponto de vista antropológico, talvez possa ser um pouco questionável isso, porque ele se refere talvez de uma maneira um pouco problemática às sociedades ditas primitivas, que seriam as sociedades da memória, sociedades em que a memória tem
exerce um papel cotidiano, mas, enfim, deixando disso de lado, é interessante contrastar isso, talvez, com 2 outros casos. Eu fiquei pensando em contrastar com o caso estadunidense e com o caso brasileiro. Talvez no caso estadunidense seja uma sociedade que, nessa maneira grosseira com que eu resumi o Pierre Nora, talvez seja a sociedade que não passou por essa virada historiográfica. Toda a simbologia nacional, todos os elementos de identidade nacional, eles são sempre tidos de uma maneira muito solene, muito séria, enfim, toda essa desconstrução com a qual a gente está acostumado, no cotidiano ela ainda é ali, toda essa ritualística da memória e da identidade nacional ainda está muito presente lá. Eu lembro quando eu visitei a Esplanada Nacional em Washington, a gente, enfim, é um país repleto de guerras, então tem milhares de memoriais aos mortos pela guerra naquele lugar, enfim, um lugar muito mórbido, mas você vai caminhando por aqueles memoriais e eu lembro de famílias visitando aquele lugar e os pais pedindo para as crianças não correrem, não rirem, não brincarem, porque tinha uma coisa muito solene, muito séria ali. Enfim, se a gente pensar que talvez a França seja a sociedade que passou pela virada historiográfica, os Estados Unidos talvez não tenha passado, está num estágio anterior. Mas aí quando a gente vem para o Brasil, isso não faz sentido, né? Eu acho que não faz nem sentido nem pensar nesses 2 estágios, se é que a gente possa falar em estágios, mas não faz sentido nem pensar nesses 2 estágios, nem na necessidade dessa virada, porque talvez a gente já tenha ultrapassado tudo isso. Não quero cair também aqui numa armadilha de sugerir uma coisa tipo ideias fora de lugar, que eu acho que não é o caso, mas o nosso processo de construção de identidade nacional e, enfim, todo esse processo que a gente vem acompanhando desde 1822 de invenção da nação, a maneira como a nação foi inventada em 1822, depois reinventada lá pelos famosos modernistas na repartição a partir de 1922 e sobretudo nos anos 30, a gente está acostumado com esses processos de construção de identidade nacional que caminham paralelamente a um processo de exclusão generalizada de diversos grupos sociais, um processo de apagamento da escravidão, um processo de apagamento de vários grupos que não pertencem a esses processos de construção de identidade nacional, estão excluídos desses processos. E, portanto, não se trata nem de desconstruir esses símbolos de identidade. A relação que a gente tem com esses símbolos de identidade talvez seja uma relação de olhar para eles e já perceber de cara a condição tanto quanto patética que eles têm. E aí eu fiquei pensando muito num texto recentemente publicado pelo pesquisador João Demarque, em que ele fala que o patrimônio cultural brasileiro ainda hoje é um patrimônio com o qual a gente não pode ter outra reação que não seja a do riso, porque ele é um escárnio, enfim. Apesar de todos os avanços, apesar de a gente ter avançado no patrimônio imaterial, apesar de a gente ter avançado a partir dos anos 80 em integrar outros grupos sociais historicamente excluídos, ainda assim o rol patrimonializado brasileiro ainda é um rol patrimonializado essencialmente ligado a essa herança lusitana, branca, etc., que ignora a escravidão, enfim, tudo aquilo que a gente conhece. Portanto, a reação que a gente pode ter com esse patrimônio é uma reação de escárnio, é uma reação um pouco tragicômica, de riso, e eu fico pensando que nesse sentido, talvez, quando a gente olha para esses símbolos nacionais, o 7 de setembro, toda essa tradição e todo esse legado de símbolos, que são símbolos tragicômicos, talvez eles nos mobilizem não a tentar desconstruí-los, porque acho que isso talvez não seja nem necessário, mas a tentar construir talvez uma espécie de uma ética do riso, um patrimônio cultural baseado no riso, e que sugira uma outra forma de pensar o patrimônio cultural, pensar esses símbolos de identidade nacional, inclusive pensando numa nova independência, não nessa independência tragicômica com a qual a gente está lidando, mas uma independência, inclusive, em relação aos pressupostos patrimoniais eurocêntricos, franco-italianos, enfim, pensar uma outra maneira de pensar, de construir o patrimônio, de lidar com o patrimônio, de preservar o patrimônio. Enfim, considerando todos esses eventos tragicômicos com os quais a gente teve que lidar hoje, essas coisas constrangedoras que a gente teve que assistir, apesar de elas serem patéticas, tragicômicas, talvez a gente possa pensar nelas a partir de uma perspectiva de riso, porque não tem nada a fazer não ser rir delas
e rindo delas construir alguma outra coisa mais independente de fato. Legal. Bom, eu começar assim meio como um mediador, mas quem quiser intervir, fica à vontade também, a qualquer momento. Ah, eu ia acrescentar, né, um comentário só, né, um pouco nessa linha, né, que é uma constatação assim, de como essa uma parcela, né, digamos, da elite política, etc., fica tentando investir esses símbolos de uma importância, né, eu acho que nesse sentido eu talvez concorde um pouco com o Gabriel, de que a gente de fato não leva muito a sério, né, assim, eu acho que, ou pelo menos uma grande parcela da população olha para aquilo, eventualmente pode até se envolver e participar de alguma maneira, mas realmente não tem muita, não leva essa solenidade muito a sério, né? Então, a, acho que o que a gente mais tem aqui, né, de envolvimento com essas datas, né, civis e tal, cívicas, é, é a piada mesmo, é o escárnio. Agora, nessa cultura digital, a produção numerosíssima, né, de memes, né, de assim, sátiras de todo tipo, etc. Mas ainda assim, por trás, né, desse riso, desse escárnio, etc., uma sensação sempre de como uma nação incompleta, uma nação imperfeita, né, alguma coisa que não se encaixou, sempre o signo da falta, né, e isso em determinados períodos e com determinados objetivos, isso é francamente promovido, né, por trás dele tem de fato uma invalidação muito grande de certos setores da sociedade, e aí toda essa construção, né, dos símbolos, o evento 7 de setembro, né, né, o grito do Ipiranga, esse tipo de coisa, tal, tentando talvez um pouco artificialmente, forçosamente, criar esses signos que seriam motivos de orgulho, de alguma maneira, da nação, do povo brasileiro, etc., quando, ao mesmo tempo, outras memórias tantas são apagadas, outros setores, né, da sociedade são silenciados, são esquecidos, etc. E aí, ao constatar que esses símbolos não emplacam, né, vamos dizer assim, imediatamente começa a leitura da desqualificação do próprio projeto nacional, né, dessa identidade nacional, desse povo, dessa nação, etc. O que em anos recentes a gente se acostumou a chamar do viralatismo, né, brasileiro, assim, a gente fala, a gente não leva a sério, a gente não respeita, a gente não tem memória, a gente não tem isso, não tem, não tem, não tem, não tem, né? Sempre pela negatividade, assim. E tudo que a gente teria a afirmar, de uma certa maneira, é jogado para debaixo do tapete. Então, esses eventos acho que são boas oportunidades para a gente problematizar isso, né? Questionar isso. Eu falando, por que então tanto esforço em promover determinadas coisas, se o que talvez a gente tivesse de mais valioso para celebrar e para comemorar, né, é justamente aquilo que, em certos aspectos, a gente mais tenta esconder, né, e disfarçar, e etc. Então, um pouco né, só para seguir um pouco na linha do Gabriel e, né, e propondo algumas outras provocações em cima disso também. Olha, eu de fato não consegui preparar nada em função aí do convite que se deu assim há pouco tempo, mas eu li e fiz um comentário
no nosso grupo, que havia lido uma matéria que eu considerei muito boa, uma síntese muito bem articulada sobre o que falta nesses 200 anos para, de fato, concluirmos, né, um processo de independência. É uma matéria que saiu na sexta-feira passada no jornal Valor, no suplemento Eu e Final de Semana. E a jornalista Mária Safatli, eu acho que ela fez uma articulação que dá essa dimensão destas efemérides, o que temos para refletir sobre essas efemérides, né? Eu vou ler 2, 3 trechinhos que eu acho que podem ser disparadores aí da nossa conversa. Em seu bicentenário de formação como nação soberana, que independência falta ao Brasil fazer? A agenda é extensa, mas há poucos elementos que são determinantes dos demais. Tais elementos criaram traços da identidade nacional e, por isso, exigem imenso esforço para serem alterados, na avaliação de historiadores e estudiosos do tema ouvidos pelo Valor. O Brasil independente nasceu como uma monarquia escravocrata, calcada nas desigualdades, no patriarcado, no profundo desequilíbrio de forças e na busca de manutenção de privilégios a qualquer custo. Essas características vieram a definir comportamentos que duram até hoje nas relações sociais, econômicas, políticas e ambientais, embora 200 anos fossem tempo suficiente para mudá-los, segundo especialistas. Comemorar, palavra de origem latina, que significa lembrar juntos, traz a oportunidade de revisão, de fazer novas escolhas e corrigir a rota para os próximos anos. Nessa revisão, o diplomata Rubens Recupero, que foi ministro da Fazenda e do Meio Ambiente no governo Itamar Franco, alerta para o perigo de se olhar a fotografia do momento em vez do filme. O bicentenário cai, talvez, no momento mais negativo possível, em meio a uma crise do processo civilizatório brasileiro. Diz: sou historiador e não me lembro de outro momento da história do Brasil em que tenha havido uma baixa tão grande de autoestima. Por isso, ele recomenda resistir à tentação de um julgamento totalizador que seja a síntese de tudo, por se tratar de um país tão complexo. Eu acho essa análise interessante do Recupero. Depois, Heloísa Starling, o Laurentino Gomes, Luiz Felipe Alencastro. Vou só pegar um trechinho da Heloísa, que eu acho que pode nos ajudar nessa discussão. Tal quadro não resulta de um projeto fracassado ou incompleto de independência na visão da historiadora e cientista política Heloísa Starling. Foi vitorioso o projeto que esteve na matriz do Estado Nacional, voltado a garantir a monarquia e a manter o latifúndio e a escravidão, afirma a professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Em torno desse projeto de independência, floresceu uma sociedade autoritária, hierárquica e racista. Starling relata que já no século XIX, o abolicionista Joaquim Nabuco criticava a forma pela qual o Brasil lidava com essa estrutura. Nas palavras dela, diplomata e jurista, do jornalista, diplomata e jurista, criou-se uma espécie de epiderme civilizatória, que funcionou como uma ficção engenhosa de nação. Por não ter enfrentado o tema espinhoso da escravidão, volta e meia a epiderme se rompe, expondo os traços de violência. Eu acho que aqui já tem 2 elementos que se articulam com o que Gabriel trouxe e as efemérides como momento de celebrar, esse celebrar que apaga todas as lutas, apaga todas as exclusões, apaga todas as discriminações. E por que elas não funcionam como disparadores disparadores narcísicos em relação à nação? Isso eu acho um fator interessante. Quer dizer, ele fracassa, as efemérides fracassam o projeto, que é o projeto de celebrar o sucesso dessa nação. Talvez seja um caminho para a gente pensar juntos aqui. Na realidade, eu tenho muito pouco a dizer, porque ambas situações são bem controversas dentro da nossa paisagem histórica, né? E há uma questão cultural, né, que a gente vai recebendo. Por exemplo, da minha infância, eu sempre recebi determinadas orientações
no direcionamento de uma nação mais unida. Eu me lembro que eu li o livro do Buarque, né, Raízes do Brasil, onde ele fala justamente sobre essa questão que a Deise acabou de colocar, e que o povo brasileiro em si, né, pelo menos na época em que ele escreveu o livro, ainda estava tentando encontrar um mote para criar a sua nação. E que, na realidade, o que nós temos de nação, né, está lá junto com os nossos irmãos indígenas e que a gente não reconhece. Inclusive, acaba destruindo boa parte dessa cultura, né? E ele coloca também toda essa situação de latifúndio, de escravidão, que tem que ser estudado, que tem que ser colocado para que o povo brasileiro comece a formar um pensamento mais uniforme, de modo a criar essa nação. Então, há muita controvérsia, muita contradição nessas críticas, né, que são colocadas. Algumas têm um forte apelo para que a gente volte, não é voltar no tempo, tá? Mas que a gente comece a refletir por que que tudo isso aconteceu. Muita gente critica o quadro do Pedro Américo, né, da Independência ou Morte, que não era nada disso, é tudo mentira. Não é que não é nada, não é, é tudo mentira, não é nem que seja mentira, foi a interpretação do Pedro Américo a partir, porque o quadro é de 1888, né? A independência foi em 22, quer dizer, 66 anos depois. Nesse meio tempo, ele foi recebendo aquilo que a cultura do país foi lhe passando, de que provavelmente teve uma característica como aquela que ele imaginou, tá? Então, eu não vejo nesse quadro, por exemplo, nenhum tipo de mentira, mas eu vejo uma interpretação vultuosa e volumosa querendo impor uma satisfação de que, olha, nós tivemos uma pessoa que foi lá e nos libertou do jugo português, que não é muito bem verdade, né? Porque eu acho que a gente ainda está vinculado com uma série de outras coisas, principalmente com relação à evolução, né, da, da liberdade, da liberação, tanto como você colocou, Gabriel, da França, que foi lá e deu, modo de dizer, o seu grito de independência, derrubando a Bastilha, né, saindo do jugo monárquico, e nos Estados Unidos, com, né, a independência que que aqueles senhores, né, que criaram a primeira Constituição norte-americana, que está lá valendo até hoje, porque eles tiveram um momento mais apropriado de reflexão. O povo brasileiro não teve esse momento de passagem, como você colocou, de passagem, porque não houve uma reflexão. Foi sendo imposto, houve uma imposição. As imposições foram sendo colocadas. E a nossa cultura, me diga, Deise, se eu estou muito errada, porque na questão histórica, se a gente for analisar, é uma série de imposições que foram sendo colocadas para nós, e o povo brasileiro só foi assimilando isso. Então, colocando, né, esses dois pensamentos, tanto do Gabriel como da Deise, que leu esse artigo, que eu gostaria, depois você me passa o link ou o artigo, porque eu quero ler, porque eu achei super legal, super interessante, porque a gente precisa se esclarecer também. Tá? Então, essa é a minha palavra, a minha opinião com relação a tudo isso que está acontecendo neste momento, que é muito importante e que a gente merecia ter uma nação mais unida, uma nação
mais forte, né? E ela está se enfraquecendo, infelizmente, pelo menos neste momento, né? Eu espero que daqui para diante ela se fortaleça, que nos próximos 200 anos, nós não vamos estar mais aqui, mas eu espero que ela se torne uma nação mais firme. Desculpa, gente, mas estão celebrando aqui na porta de casa. Não sei se vocês estão ouvindo, tá? É o que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigado. Fizemos uma rodada aqui e incrivelmente, né, esse tempinho, essa uma horinha que normalmente a gente prevê para a discussão, no fundo é um aperitivo mesmo, né, do que a gente poderia né, discorrer, enfim, discutir sobre. Mas acho bem interessante, assim, eu acho que uma parte do depoimento da Ivanise que acabou me chamando a atenção, né, assim, a mudança, talvez rápida, não sei como vocês avaliam, mas assim, de como didaticamente, vamos dizer assim, né, pedagogicamente, esses símbolos foram transmitidos, né, assim, como houve sim uma mudança, né, lógico que a historiografia caminha, né, e a gente está acompanhando muito já vem acompanhando, né, muito desses debates, então, certamente já se tem hoje uma visão do 7 de setembro de 1822 muito diferente, né? Mas de qualquer maneira, assim, a narrativa desse evento, mesmo, sei lá, nas escolas, me parece que também tá mudando bastante, né? E aí, mesmo quando a gente pensa, né, essa ideia de, falar, bom, um país unido, né, um país, né, algumas dessas expressões que a Ivanise colocou aqui, né, mais em paz consigo mesmo, mais em paz com a sua história, né, mas ao mesmo tempo tendo que prestar contas, ou mais do que prestar contas, assim, né, se haver com todos esses processos que ainda estão muito mal equacionados, né, muito mal resolvidos na nossa sociedade. E o resultado disso, né, é parte dos conflitos e das disputas que a gente tem hoje, né? Então, por um lado, tem uma parcela da população que, enfim, se afirmando patriota, né, ou, se vestindo, né, literalmente, assim, desses símbolos nacionais, etc., acusa essa problematização, né, que a gente está trazendo aqui, essas perguntas, essas indagações, essa inquietação, né, com tais símbolos, como se isso fosse um desapreço pelo país, né? E aí é óbvio, né, retomando muito de um discurso, de uma imagética, né, é, lá enfim, do regime militar, né, que ao qual né, esses grupos acabam se referindo também, é um pouco essa ideia de que a adesão a esses símbolos e a essa construção de nação tal, ela tem que ser uma adesão integral, né? Então, se você questiona, porque você não ama, porque você não preza, você não valoriza o país e o que você está fazendo aqui, etc, etc. Então, essa interdição no debate é talvez um aspecto muito gritante desse processo, que pode estar muito relacionado a esse traço que a Daisy apontou aí no texto que ela leu, desse momento, no fim das contas, né, de uma
baixíssima autoestima, né? Então, no momento que assim, simbolicamente, acho que é um pouco inevitável a gente lembrar, né, enfim, as jornadas de 2013, depois a tragédia desse verde-amarelismo, que foi o 7-1 na Copa de 2014, né? E parece que aquilo simbolizou naquele momento uma derrocada, né, dessa autoestima, da qual a gente não se recuperou, né, nesse tempo. Mas, quanto mais em crise esse projeto e esse simbolismo todo, parece que maior é a exigência de se agarrar a ele, né? Então, rapidamente, assim, antes da gente entrar aqui, eu dei uma passadinha, assim, no Twitter e chama muita atenção, né, assim, os apoiadores desse movimento, dessas manifestações de 7 de setembro, adesistas e tal, o quanto eles se caracterizam como patriotas, como amantes do Brasil, e acusam, né, qualquer possibilidade de crítica como o contrário disso, né? Então, eu falo, são antipatrióticos ou não valorizam o Brasil, não valorizam, né, os símbolos nacionais, e é curioso que, assim, né, são símbolos nacionais, porque a gente não ouve eles falarem muito da cultura nacional, das expressões culturais dos povos, né, das nações várias que compõem esse Estado Nacional. Então, é uma crise mesmo, né? Assim, acho que a gente está ainda muito longe de vê-la resolvida, por mais que tem sido muito marcante, eu acho, nessa campanha eleitoral, por exemplo, esse apelo a uma busca de é, apaziguar esses conflitos, né, buscar, o Brasil tem que se reunir, tem que se reintegrar, uma coisa assim, né, como se isso fosse só um ato de vontade, enfim. Mas é muito curioso, é muito curioso que essas figuras inomináveis que estão hoje no Palácio do Planalto e das quais a gente não vai falar porque isso traz azar, mas essa situação que você descreveu, que eles mobilizam esse imaginário nacionalista de uma maneira quase que um pouco abstrata, porque eles referem a um verde-amarelismo alijado de qualquer materialidade, de qualquer cotidianidade, um Brasil abstrato, enfim, e retomando de uma maneira farsesca e violenta, mas muito farsesca, e quase que de uma maneira ignorante, porque acho que eles nem sabem disso. Lemas fascistas como Deus, Pátria e Família, enfim, um lema integralista, essa coisa meio esse verde-amarelismo abstrato deles é curioso porque o mesmo governo que engendra esse patriotismo rasteiro, violento, excludente, que tenta supostamente mobilizar esse imaginário, esses símbolos de identidade nacional de uma maneira abstrata, é o mesmo governo que praticamente destruiu o IFAM. E mesmo que o IFAM tenha passado por uma série de avanços nos últimos 20 anos, o IFAM poderia ser o local a ser cooptado, a ser aparelhado por esse governo para justamente mobilizar esses símbolos de identidade nacional. Mas, pelo contrário, o desejo é de terra arrasada. O mesmo governo que mobiliza esse imaginário rasteiro, tosco, grosseiro em cima do 7 de setembro, aquela bobagem em torno do coração do Dom Pedro, enfim, o mesmo governo que mobiliza esses símbolos é o governo que tentou vender o Palácio Capanema entre milhares de outros imóveis que ele queria vender, completamente ignorando esse que também foi, lá nos anos 30, um símbolo de construção de identidade nacional. Ou seja, é uma completa abstração do que é curioso, porque se a gente voltar aos lugares de memória do patrimônio cultural, essas coisas que a gente sempre vive retomando, enfim, se a gente tomar
duas figuras célebres das narrativas e da trajetória do patrimônio no Brasil, esse governo consegue fugir ao mesmo tempo da abordagem do Rodrigo Manuel Franco de Andrade e da abordagem do Aloysio Magalhães. Sendo que ambos, com suas contradições, tentaram construir, enfim, celebrar processos de identidade nacional. É um governo de total terra arrasada, quer dizer, lá nos anos 30, 40, Rodrigo Melo Franco de Andrade mobilizando aqueles símbolos do Brasil grande e moderno, tradição e modernidade, enfim, a tentar construir essa identidade nacional a partir de um vocabulário moderno, enfim, isso é completamente ignorado. Tentaram vender o Palácio Capanema, ignoraram completamente essa trajetória, e ao mesmo tempo depois, quando em plena ditadura militar o Aloysio Magalhães veio com aquela coisa da diversidade, das referências culturais, enfim, de explorar a diversidade da cultura brasileira, também de uma maneira muito mercantilizada, repleta de contradições. Como você falou, Marcos, a própria diversidade como um marcador de identidade brasileira, essa própria diversidade, que também é problemática, mas essa própria diversidade também é ignorada, combatida, excluída, enfim. A gente está lidando com com a terra arrasada de uma total abstração do que é identidade nacional. A gente passou anos criticando a postura do Rodrigo Melo Franco de Andrade, passou anos criticando a postura do Aloysio Magalhães, com todas as suas contradições, com todos os seus limites, e para hoje a gente lidar com um problema que é ainda pior, quer dizer, que ignora tudo isso, parece ser anterior a tudo isso. Mas eu fiquei pensando que talvez seja uma oportunidade. Eu tenho achado que essa efeméride dos 200 anos hoje, e que aí se articula com 22, com 72, eu acho que tem sido uma oportunidade para perfurar estes símbolos ocos e para a gente, de fato, problematizar as questões que são as questões de raiz, que perpetuam a nossa falta de autonomia, nossa desigualdade crônica, nossa exclusão de 80% da cultura e da sociedade brasileira, enfim, dos atores da sociedade brasileira. E eu tenho achado que talvez este sentimento de baixíssima autoestima, símbolos que estão, enfim, uma política que é terra arrasada e que, portanto, não se ancora nem em princípios que são princípios mínimos civilizatórios, está nos obrigando a lidar, inclusive se reapropriar destes símbolos de uma maneira crítica, eu não sei como, talvez nunca tenhamos feito. Então, acho que tem sido uma oportunidade incrível, assim, de expor as feridas que estão absolutamente abertas e, de fato, a partir daí, a gente pensar, talvez, nessa autonomia do país, sem essas idealizações, sem essas construções fantasmáticas e míticas em relação a uma unidade nacional. Isso muito intuitivamente, mas muito a partir das colocações que o Gabriel trouxe, do Virgílio, da Ivanise. Só Agora aproveitando fiquei um pouquinho. atônita, Viviane, porque Eu eu vi era hoje, uma grande amiga do Emanuel eu Araújo, também, eu que tenho mora inclusive aqui pertinho de na casa. Bela Vista. Ele me ajudou com relação ao aquele museu onde até esqueci o nome, a estação Pinacoteca, Sim, né? Que eu fiz meu trabalho de mestrado foi a respeito do antigo DOPS, né? Que era a estação uhum, Sorocabana transformada, né, em museu, que passou por sim, toda aquela crise, né, de DOPS e tudo mais, carceragem, delegacia. E eu tive muita ajuda dele e também da Marina Mantovani para poder fazer o levantamento do restauro e do projeto, junto com o Aaron Cohen, né? Então, nossa, você sim. me trouxe uma notícia agora Não, é que o muito, muito, Gabriel, muito eu chata. soube hoje de manhã, né? Minha Mas família era, né, tinha foi hoje de amizade manhã. com ele, assim,
e a gente ficou também super surpresa, e o Gabriel mencionou o IFAM, então, assim, ele sempre foi um super, né, enfim, pesquisador, professor, artista, enfim, que falece no dia de hoje uma pessoa, né, uma celebridade, né, que É contribuiu verdade. tanto para o patrimônio cultural e material, Sim, e, né, o e toda a sua Museu Afro, que está sim, muito sim, bem estruturado, as exposições que ele fez curadoria também, de um requinte, né? Extraordinário. Puxa, e desculpa, super gente, eu jovem, né, assim, interromper assim, 81 tá? anos. Não, eu fiquei super triste hoje, sabe? Eu soube, acho que às 11 e pouco da manhã. E a É. gente ficou assim bem surpreso. E quando o Gabriel falou do IFAM, eu ia mencionar no final, só que quando você falou do IFAM, eu falei, nossa, ele tem que ser celebrado. Então, Emanuel, essa live aqui é para você, em sua homenagem a todo o patrimônio e toda a sua pesquisa que você fez durante a vida e todas as obras, né, de arte, pesquisa, enfim, essa live é para você. Bem lembrado, e acho que também não dá para deixar de mencionar, ah, no meio assim de toda essa complexidade, né, desse momento, acho que a Daisy também colocou esse ponto de vista interessante, assim, de pensar isso como uma oportunidade, né, de fazer um reexame de uma série de aspectos eh, controversos, problemáticos, né, dessa ideia toda de identidade nacional, dessa história, né, desse processo de independência, né, que a gente ainda não conseguiu ver plenamente realizado, né? Ah, impossível não falar da reinauguração do Museu da Independência, né? O conhecido pela população como o Museu do Ipiranga. E nesse sentido, assim, não tive ainda a chance de ver mais de perto, mas eu não, assim, não podia deixar de citar que nesse contexto de terra arrasada, né, que na verdade já se prolonga há um certo tempo, assim, é, foi muito intensificado em anos recentes, mas parece que isso já era mais até mais antigo, assim, o próprio Museu do Ipiranga esteve fechado, esteve em reforma, né, em restauro, etc., em função de um incêndio, foi isso, ou de um comprometimento estrutural que foi verificado. Aí, na mesma época, teve o incêndio da Estação da Luz, e de lá para cá a gente tem visto, né, uma sequência de tragédias desse mesmo tipo, o incêndio da Biblioteca, do Arquivo Nacional, é, e, enfim, né, todo um contexto, né, de fragilização, né, até física mesmo, do nosso patrimônio cultural. Nesse momento, o Museu da Independência, né, ainda que a gente discuta, questione, né, tudo que está em volta dessa construção, né, da a própria ideia do grito do Ipiranga, né, então já se fala, bom, a independência brasileira não foi exatamente isso, né, e não foi necessariamente só por conta do grito do Dom Pedro, né? Então, todo um processo que é muito mais complexo e, por vezes, até mais violento, né, de luta por uma independência, né, que fosse, inclusive, em outros termos, a gente acaba um pouco esquecendo. Então, mesmo com todas essas ressalvas, o êxito desse processo de restauro, né, eu acho que acaba marcando, de certa maneira, um, um fio de esperança, assim, de que a gente esteja, talvez, né, fazendo as pazes com alguma parte, né, desse complexo todo de construção, reconstrução, né, dos dos fios aí né, do nosso tecido histórico, assim.
E aí eu estava lendo, né, uma publicação da Sabrina Fontinelli falando, né, dessa reinauguração, assim, ela é, dizendo que assim, em dado momento, quando foi anunciado o fechamento do edifício, ela fala, né, que falou, sinceramente acreditei que ele não voltaria a abrir, né, assim que essa tem sido a experiência, né, que a gente vê em muitos casos, assim, falou, certas obras nossas, enfim, né, a próprio edifício no Rio de Janeiro incendiado e ficou por isso mesmo, né, e enfim, a gente ainda teve que ouvir, né, da autoridade máxima do país dizendo, não sou bombeiro, e o que vocês querem que eu faça e tal. Aqui, né, nesse caso em especial, né, também, assim, com o Museu da Língua Portuguesa, poderia dizer isso também, assim, um empenho em não simplesmente aceitar a tragédia, né, mas fazer algo que, para quem esteve já no museu, parece que assim foi uma obra realmente extremamente exitosa, e que mais do que isso teve também um sucesso muito grande por parte de quem já o visitou, né? Hoje, né, já está aberto ao público, enfim. A Sabrina termina falando isso, assim, por mais que eu tenha analisado o projeto e acompanhado, né, todo esse processo do restauro, tendo visitado antes da inauguração, etc. Ela fala, em nenhum momento eu me preparei para as expressões das pessoas visitando aquele lugar, né? E então esse talvez um indício, né, dessa pontinha de esperança, assim, que pode ficar, né, quando a gente se vê capaz, né, de e por que não, né, capaz de resgatar, né, recuperar um bem dessa magnitude, e que ele seja, assim, né, um motim para que a gente faça esse reencontro e ainda que, né, olhe de frente essas contradições todas, essas complexidades e todas esses paradoxos, enfim, dessa história, mesmo essa história oficial, né? Virgílio, eu acho que Oi. acho que um outro aspecto importante são dos movimentos sociais hoje, né? Reivindicando a manutenção do seu patrimônio. Estou lembrando a história do Bexiga, que eu acho que é uma história bonita, né? Lá da estação 14 Bis, que eles estão reivindicando o nome de Saracura Vai Vai, e o movimento está participando do processo todo, pedindo para que, obviamente, a história toda do quilombo, Saracura, seja veiculado no projeto de educação patrimonial. Eu acho que não é uma iniciativa isolada, acho que há várias iniciativas nesse sentido, de alargar, de fato, democratizar o patrimônio, né, e contemplar todas essas experiências que historicamente estiveram alijadas, né, do conceito de patrimônio cultural nacional. Bom, só para complementar aqui, em 1995, né, quando o museu completou 100 anos, eu trabalhei lá com a Yara Petrella no departamento de restauro. Fiz restauro de algumas telas também. Não cheguei a trabalhar na tela do Américo, mas fiz outros trabalhos. E foi naquela ocasião, um pouquinho antes de eu começar a trabalhar lá, que descobriram, né, toda aquela parte dos porões, né, da, do prédio, do prédio e as estruturas, aquelas estruturas maravilhosas, né, em arcos, em tijolo e tudo mais. E foi nessa ocasião que começou a própria Yara, que
era responsável da área de restauro, começou a pesquisar o que é que estava acontecendo com a estrutura do edifício. Então, foi nessa ocasião que começou a haver uma preocupação de que mais dia, menos dia, uma boa parte do museu iria ruir, tá? Então, foi a partir daí que começaram, em 1995, 94, 95, que eles começaram a fazer pesquisas. O museu começou a receber muito menos, né? Recebia, em média, 3 milhões de visitantes por ano, era, pelo menos na ocasião, o museu mais visitado do país, né? E um dos mais visitados do mundo. Então, a gente começou a acontecer uma série de preocupações que culminou nessa reforma estrutural, porque realmente o acervo, né, não tinha mais para onde ir. Nós, naquela ocasião, nós estávamos, inclusive, perdendo material têxtil que ficava lá no sótão, e o telhado do sótão também não estava... Consertava e continuava pingando, então tinha mofo, perdemos algumas peças têxteis fantásticas, né? Daquela época, e, infelizmente foi aí que realmente começou uma preocupação muito grande. E graças a isso, né, não teve remédio a não ser vamos fechar, porque se não fechasse, uma hora qualquer ia realmente pegar fogo e nós íamos perder muita coisa, porque a coleção do Militão de Azevedo está toda lá. Então, o retrato da cidade de São Paulo, urbanístico, de 1862, né, está todo lá. Então, a gente pode pesquisar, não sei se vocês sabem disso, mas pesquisas, né, iconográficas fantásticas que a gente quase perde por conta dessa falta de sensibilidade de diversos governos que foram ignorando, né, a situação real da edificação. Ah, mas é um edifício pomposo, monstruoso, maravilhoso, não sei o quê, mas uma das intenções também, quando nós começaram a pensar nessa situação de restaurar o museu, era de colocar as duas alas existentes no projeto original. Tá? Na maquete original, que a gente conseguiu reconstituir e restaurar, eu fiz parte desse trabalho também, nós conseguimos restaurar muito bem, e a maquete original ela mostrava então as duas alas que cercavam, né, o edifício, que não existem, infelizmente não existem. Então a ideia seria, na recuperação do edifício, construir essas duas alas. Mas como, graças a Deus, nós estamos num outro século, século XXI, começou-se a pensar, vamos continuar fazendo o eclético para dentro de uma época em que não cabe mais esse tipo, né, de visão, e a ampliação desculpe, do museu, realmente foi uma ampliação muito bem pensada para não prejudicar, inclusive, todo o envoltório e o próprio edifício. Então, eu não conheço, eu vi apenas vídeos, eu vi plantas, tive muita vontade de ir, mas não consegui, porque problemas de família, né? E, além de tudo, a pandemia me impediram de conseguir ir visitar. Mas agora eu pretendo, como membro do ICOM, eu pretendo ir e conversar com a diretoria lá para ver se eu consigo ver os bastidores, que é a parte mais interessante do museu, né? Tá? Então, essas são as minhas palavras. Espero que eu tenha trazido alguma
Obrigado. Como eu falei, a gente tem, né, essa 1 horinha de conversa que passa muito rápido, então, para a gente não extrapolar demais, acho que a gente pode, então, fazer mesmo essa última rodada. Não sei se a própria Ivanise, ela ainda quer acrescentar alguma coisinha, ou se já dá como concluído. Desculpa, eu Né? encerrei, porque eu Tá. achei que foi muito frutífero e eu acho que ainda tem muita coisa, né, para a gente conversar, como você colocou. Então, eu acho que aqui você falou, é um aperitivo e um direcionamento para aquilo que a gente Hum, pretende conseguir alcançar com relação a essa questão de patrimônio e cultura, tá? Eu hum, acho que está muito bem colocado, é só a gente manter um ritmo gostoso, que a gente consiga trazer um pouco mais de reflexão, né, de boas reflexões e boas ideias para o grupo. Então, eu uhum. encerro. Perfeito. Obrigado. Vamos passar então para os outros colegas. Agradeço, Marcos, agradeço pelo convite, agradeço a todos, todas. Concordo muito acho muito importante o que Daisy colocou a respeito de aproveitar esses momentos, esses gatilhos, para pensar e provocar outras formas de construir, de lançar olhares diferentes, pensando, enfim, nesses símbolos de identidade nacional e tudo mais. Acho que, de fato, usar um momento como esse para isso é muito importante. Se, por um lado, a gente olha para esses símbolos da identidade nacional e para esses símbolos da história oficial com o riso, porque, de fato, eles são tragicômicos, por outro lado, não quer dizer que a gente também não possa se emocionar com símbolos que vêm a contrapelo. Então, acho que é um momento de lembrar, por exemplo, eu sempre gosto muito de ouvir, me emociono com o Samba Enredo da Mangueira de 2019. Acho que num momento como o 7 de setembro, de fato, acho que é o caso de repercutir aqueles versos, né? Brasil, chegou a vez de ouvir Marias, Mains, Marielles e Malês. Se a gente não se emociona com o coração de Dom Pedro ou com o grito do Ipiranga, porque de fato são elementos, são coisas tragicômicas, acho que esses símbolos a contrapelo, como o Samba Enredo da Mangueira, estão aí para a gente se emocionar com eles. Enfim, e também pensar em ouvir Marias, Mains, Marielles e Malês também para pensar um outro patrimônio cultural, uma outra forma de lidar com o patrimônio, não só de identificar o patrimônio, mas também uma outra forma de preservar o patrimônio. E só para concluir também, lembrar que hoje é 7 de setembro, amanhã é 8 de setembro e amanhã vai ser o primeiro dia de julgamento de Paulo Galo, que no ano passado nos provocou todos a pensar sobre justamente o quanto de sangue e de violência tem no patrimônio cultural espalhado pela cidade de São Paulo. Amanhã será o primeiro dia de julgamento dele, todo o apoio ao Paulo Galo. Então, obrigado. Bom, só queria agradecer o convite do Virgílio e, enfim, e agradecer a presença do Gabriel, da Viviane, da Ivanise, de pensarmos, comemorarmos, celebrarmos, ao relembrarmos e refletirmos sobre essas datas, sobre essas efemérides, sobre todas as questões que estão implícitas aí, e deixar mais eu falei que eu tenho uma vocação de produtora cultural que eu não perco nunca, já tive 2 experiências grandes no Museu da Imagem do Som e na Biblioteca Mário de Andrade, então eu vivo fazendo essa difusão informal para as minhas redes, meus amigos. Eu assisti, acho que o Gabriel deve ter assistido, talvez estivesse presente lá, na posse da Conceição Evaristo, na cátedra do IEL, do Instituto de Estudos da Linguagem, que foi acho que na quinta-feira, não, na segunda-feira, belíssima fala, que eu vou colocar no nosso grupo e que eu acho que diz muito sobre, enfim, sobre esses patrimônios apagados e assim, o momento de trazê-los para dentro, né, de todas essas nossas ideias, imagens de identidade nacional. Então, deixo
essa dica também, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aqui pensando. Obrigada. Obrigado, Deise, Gabriel, Ivanise. Não vou me estender também aqui, eu acho que o objetivo da nossa conversa aqui foi cumprido, né, de forma excelente. E eu quero então só reforçar, né, o convite para todo mundo que vá ver depois esse debate, né, o convite para o ciclo de discussões, enfim, que a gente vai promover na Belas Artes, agora nesse mês de setembro, onde talvez a gente tenha a chance de aprofundar um pouquinho algumas, né, ou uma parte dessas questões que foram levantadas aqui, além de, né, provavelmente outras que ainda vão emergir. Então, é um evento, talvez um tanto ambicioso da nossa parte, mas de fato o primeiro evento desse tipo que o mestrado da Belas Artes consegue realizar. Então, assim, a ideia é que a gente realmente consiga ter oportunidade de mais diálogos, mais integração, mais reflexões desse tipo. Então, a partir, especialmente da próxima semana, né, a gente está de portas abertas aí, físicas ou virtuais, né, para continuar essas conversas que começaram aqui hoje. Então, agradeço muitíssimo, né, a presença de vocês, a disponibilidade, as palavras, né, as ideias que trouxeram aqui para a gente conversar a respeito. E da parte desse grupo de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Memória, retornaremos, né, em outras lives futuramente, que a gente também vai tratar de anunciar, divulgar e convidar qualquer um que esteja assistindo, né, mesmo que posteriormente, ou enfim, que a gente tenha contato, isso vai se repetir, isso é uma parte um pouco da nossa prática, né, nosso hábito assim de tentar aproximar essas discussões, né, do público. Então, deixo um abraço aqui para vocês, agradeço muito a audiência aqui da Viviane, e a gente se encontra por aí. Bom, é isso. Um super abraço para todos e até breve. Tchau, gente. Bom Tchau. final de feriado para Tchau. todos. Foi um prazer estar com Prazer vocês. estar com você. Agora eu só estou Prazer. esperando os links das outras Eu vou- conversas. Mandarei Tá os bom? links também, professora Ivanise, vou te mandar também, tá? Obrigada. Um abração. Tá, gente. Esse negócio do A matéria eu vou mandar. E o Conceição vai, Evaristo, se você tem algum contato, alguma coisa para ir visitar o lugar. Eu moro do lado e ainda não consegui ir lá. eu só fazer uma retificação. A cátedra é do Instituto de Estudos Avançados. Acho que é a cátedra Paulo Olavo Setúbal, né? Olavo Setúbal. Enfim, só fazer essa retificação. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Bom resto de feriado e boa sorte. Tchau, tchau.